Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Revestidos pela armadura de Deus. Nós iniciamos mais este mês dedicado ao Senhor, como sempre temos feito, e com essa divisa. Nós temos chamados de campanha Revestidos da armadura de Deus. Quando nós estamos vestidos, nós estamos com uma camisa. Quando nós revestimos, nós tornamos a vestir algo. Ou seja, vamos pôr por um exemplo. Nós estamos vestindo com uma camisa e está fazendo bastante calor. Não cabe, não comporta uma blusa. Aí nós pegamos, saímos de uma cidade para outra, e nessa cidade está fazendo bastante frio. Só aquela camisa que estava no calor já não suporta aquele frio. Nós precisamos então colocar uma blusa. A armadura de Deus, ela é o revestimento da nova criatura de Cristo, trazida pelo Evangelho da Paz, que nos dá força, que nos dá condição de lutarmos. Nós, no mês de janeiro, falamos: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos iniciando revestidos pela armadura de Deus. Porém, nós vamos atrelar as duas coisas. Se colocar de joelhos é dizer e declarar que é dependente do Senhor. Nós somos dependentes de Deus em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos ser dependentes do Senhor em toda e qualquer circunstância que a vida nos der. E o apóstolo Paulo, ele trata aos Efésios sobre a armadura de um jeito muito especial. O versículo 10 a seguir diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A primeira coisa que nós precisamos ter é fortalecimento de Deus. O fortalecimento do Senhor é aquilo que nós precisamos para caminhar no dia a dia. É aquilo que nós precisamos ter para locomover na fé. Se nós não nos fortalecermos, nós não conseguimos locomover na fé com o Senhor. E esse fortalecimento, ele vem através da oração. Toda a vida cristã, ela deve ser pautada em oração. Toda a vida cristã deve ser jogada em oração, estando em oração. Em guerra, estamos em oração. E qual é esta guerra, pastor? É a guerra que nós vivemos todos os dias contra nós mesmos, a nossa natureza carnal. Essa armadura, ela não é somente para lutar contra hostes espirituais, como eu já ouvi dizer. Essa armadura é para a nossa natureza, a nossa própria natureza. Sabia disso, Edgar? Que é para a nossa própria natureza. Nós temos uma natureza muito difícil. A natureza humana, o humano é muito difícil. Agora, quando a natureza cristã, ela está em nós, nós nos tornamos pessoas dependentes de Deus. Fortalecei-vos quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, século 21 está complicado dizer até sobre o diabo. O povo tem acreditado em tudo. O povo tem acreditado em qualquer coisa, menos acreditado na existência. Não é acreditado no diabo, tá bom, irmãos? Porque o diabo é mentiroso, ele fala do que é próprio desde o princípio. Mas na existência dele, naquilo que ele pode fazer contra nós, todos os dias nós vivemos dentro de uma artimanha.
Todos os dias nós vivemos dentro de um plano para nos abater na fé, na presença de Deus. Todos os dias nós vivemos, irmãos, rodeados de uma guerra, e só não crê aquele que realmente não é um cristão, porque quem é cristão sabe que nós estamos diante de uma guerra, diante de uma batalha muito forte. E Paulo, dizendo aos Efésios, ele fala: olha, revestimos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ora, quando eu luto contra um dos irmãos, podemos lutar até bem, porque nós nos vemos, nós nos enxergamos, nós sabemos quem somos, nós estamos observando o oponente em todo momento. A luta contra um igual é muito fácil, ela é, por não dizer, até banal. Um desfere o soco, o outro escapa dele. Um dá um chute, o outro escapa dele, e vai assim por diante. Essa é a briga, essa é a luta carnal. Agora, quando nós lutamos, irmãos, contra aquilo que não vemos, a luta é descomunal, não há nada comum. Olha, se eu pegar aqui e começar a dar soco no ar, tudo bem, mas em quem que eu estou batendo? Será que eu estou acertando? Será que aquilo ali está valendo a pena em alguma coisa? Será que está dando algum tipo de resultado? Será? Quando o apóstolo Paulo diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ele não está falando de mundos físicos, de momentos físicos da nossa vida. Ele está falando da nossa luta diária, da nossa luta descomunal com quem nós não vemos. E não acreditar nisso é não crer no Evangelho de Deus. E não crer no Evangelho de Deus é não ter as boas novas sobre a vida. E não ter as boas novas sobre a vida é não ser uma nova criatura. E não sendo assim, não participar do reino de Deus. Para participar do reino de Deus tem que haver mudanças. Para participar do reino de Deus tem que ser novo. Para participar do reino de Deus tem que ter passado pela regeneração de Cristo. Sabe, não basta, irmãos, carregar o livro sagrado, não basta carregar a palavra escrita, ela tem que estar entranhada dentro do nosso ser, para que a todo momento ela faça o que deve fazer dentro de nós. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O que é algo inabalável, irmão? É aquilo que nada, absolutamente nada, pode derrubar. Nada, absolutamente nada, pode trincar. Nada, absolutamente nada, pode desfazer. Algo inabalável é algo que permanece de pé diante de qualquer terremoto, diante de qualquer tsunami. Algo inabalável é aquilo que está em pé diante de qualquer circunstância. E quando nós os revestimos da armadura de Deus, quando Paulo fala aos Efésios, revistam dessa armadura, para que possam permanecer firmes e estar no final inabaláveis. Ele diz assim: olha, revistam-se de Deus, estejam com o Senhor, a armadura dele irá
irá te dar tanto apoio que você não irá se abalar. Estais, pois, firmes. Eu não gosto de fazer salada na Bíblia, né? Vai lá, vem aqui, vai lá. Eu gosto de analisar o texto dentro do seu contexto, para que a gente compreenda um pouco mais. E ele diz assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Há pelo menos duas coisas aqui na armadura de Deus: a verdade. E eu gosto muito da palavra, eu sempre falo ela quando tenho oportunidade. Eu gosto muito da palavra de Martinho Lutero, dizia assim: a verdade sempre, se possível, teremos paz. Por que isso? Eu estava conversando com a esposa outro dia e disse para ela que, de qualquer forma que nós falarmos a verdade, que nós procurarmos uma forma de dizer a verdade, de qualquer forma ela vai doer, ela vai causar impacto, porque a verdade, ela é contra a natureza mentirosa do ser humano, e onde a verdade chega a liberdade, e a verdade, ela traz com ela justiça. O que é justiça? Justiça é dar aquilo que é de outrem. Justiça é você entregar aquilo que é de outrem, independente do outro, do que o outro pensa. Justiça é você respeitar o direito do outro. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é você respeitar a vontade de Deus, fazer a sua vontade, estar diante da sua vontade e jamais aplicar algo que seja de dois pesos e duas medidas. Revestir da armadura de Deus, tendo o princípio, a verdade e a justiça, é ter então uma personalidade firme, um caráter firme diante de Deus. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ora, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz é ser um proclamador do Senhor em todos os momentos. Vestir, abraçar o escudo da fé é ter também um instrumento de defesa. Eu vejo muito interessante isso, irmãos. E esse escudo de defesa, ele apaga os dardos do maligno. Ou seja, está abraçado aqui, você está todo protegido diante de Deus. Os dardos vêm, você está abraçado com o escudo da fé, o escudo principal. Ora, o que é fé? O que é fé? Sim, o firme fundamento daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Esse é o escudo da fé. Mas ele fala também depois do capacete da salvação, aquilo que protege a sua mente, aquilo que protege o que a Bíblia chama de coração, rim, interior, aquilo que está diante de Deus. O capacete da salvação, ele nos protege, ele traz proteção à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso interior, de onde procede as bênçãos, de onde procede a nossa conduta. E ainda vem dizendo: tomai também a espada do Espírito, a única arma
A única arma de toda a armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu já estou terminando. Com toda, olha só que a armadura de Deus, primeiro, Paulo começa falando do fortalecimento, fortalecei-vos no Senhor. Depois que ele expõe a armadura, que ele mostra toda aquela armadura, ele diz assim, olha, preste bem atenção, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Orar é uma coisa, irmãos, e muitas vezes nós não sabemos orar como convém, diz Romanos 8:26, e o Espírito Santo precisa interceder por nós com gemidos inexprimíveis. A nossa oração, na maioria das vezes, não é acompanhada de súplica. Orar é se comunicar, é o que eu estou fazendo aqui, é se comunicar. Suplicar é você, além de se comunicar, é você estar colocando diante de Deus aquilo que é seu e aquilo que é do próximo. Súplica é uma insistência diante de Deus pelo socorro do Senhor. Amém? Vamos aprender então a ter a armadura, vamos aprender a nos revestir no Senhor, vamos aprender a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e vamos aprender também a orar, a nos comunicarmos com o Senhor e a suplicar por Ele, para Ele, com Ele. Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha família. Senhor, eu preciso do Teu socorro. Senhor, os meus filhos precisam do Teu socorro. Senhor, nós precisamos do Teu socorro. Senhor, nós não temos onde recorrer, é no Senhor, porque nós não confiamos no sistema. Nós não confiamos no sistema mundano, vamos assim dizer. Nós confiamos no Senhor. Nós participamos do mundo, irmãos, mas aqui somos peregrinos. Se nós nos sentirmos muito à vontade com o mundo, eu posso acreditar que nós estamos perdendo a oportunidade de sentirmos muito à vontade com Deus. Amém? Eu espero que essa palavra faça com que você pense nessa semana como eu tenho que pensar, como nós temos que pensar. Faça com que nós pensemos nessa semana no nosso papel cristão, não só de estarmos revestidos de armadura de Deus, mas de sabermos usufruir daquilo que Deus deixou na sua armadura, e sabemos orar, e sabemos suplicar, e sabemos buscar, e sabemos separar o tempo para o Senhor. Há quanto tempo, meu irmão, a igreja, e quando eu digo a igreja, eu digo o reino, precisa reaprender a orar ao Senhor? Há quanto tempo nós estamos necessitados de que o Espírito de Deus retome o seu lugar sobre a nossa vida, guiando, ensinando, como foi dito por Cristo, preparando a noiva para um encontro com o Senhor? Há quanto tempo nós estamos vivendo? Meu irmão não está ouvindo eu falar você, o outro, X, Y. Eu estou falando de nós. Eu estou falando de um conjunto de pessoas que fazem parte do reino do Senhor, que muitas vezes estão orando artificialmente, superficialmente, 2 ou 3 palavrinhas poucas e pronto, acabou. Não, irmãos, precisamos sim voltar a colocar os nossos joelhos, no chão. Precisamos sim voltar a estar em comunhão com o Senhor.
através da oração e da súplica. Essa é a mensagem para essa noite. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dê uma semana de paz, de alegria, mas uma semana também de reflexão, de reflexionar a palavra de Deus, de estar exercitando na leitura, no conhecimento e na base do Senhor. Amém? Que Deus abençoe e que essa palavra sirva realmente de combustível para essa semana. É o nosso desejo em Cristo Jesus.